sou Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é a parte 5 da minha História Alternativa do Brasil. Eu não vou fazer sinopse porque ele ficou muito longo, então eu recomendo a você que, se não assistiu as 4 primeiras partes, assista antes de assistir essa, senão você pode não entender o que está acontecendo. Nesse episódio nós vamos ver o que fez o nosso presidente Orleans e Bragança, o 6º presidente do Brasil, nessa história alternativa. Ele vai contar ele mesmo o que foi que ele fez, conforme fez no vídeo anterior. Antes de passar a palavra para ele, eu queria pedir a você que está assistindo que pusesse nos comentários 2 coisas. Primeiro, se você acha possível que a história do Brasil fosse parecida com isso que eu estou mostrando aqui, se os governantes da ocasião tivessem tido a decisão política de fazer atos parecidos com esse que eu mostrei. E 2, como você acha que seria a vida no Brasil de hoje se a história do Brasil tivesse começado desse jeito? Pedro, é com você agora. Conta pra gente como foi. 1863 foi um ano de poucas mudanças no fronte da guerra. A maior mudança foi a queda de Lagos e o consequente domínio brasileiro de todo o litoral da Nigéria. No fronte do Quênia aconteceram vários ataques, mas os atacantes não visavam conquista de território. O objetivo era apenas capturar escravos. Mesmo assim houve baixas de ambos os lados. Assim, apesar dos ataques, o território sob domínio do Brasil cresceu devido à incorporação de aldeias pedindo proteção ao Brasil contra a escravização. Aproveitei a pausa para recompor a força naval do Atlântico. Muitos navios foram perdidos ou danificados nas batalhas de Georgetown e da Cidade do Cabo. Além disso, o Brasil tinha, agora, mais 2 bases navais no Atlântico, Georgetown e Cabo Verde. O principal fornecedor externo de navios, Estados Unidos, estava agora em guerra, e não podia fornecer mais. Pedi, então, ao Grupo MOA que investisse na ampliação de sua capacidade de produção para que a meta pudesse ser atingida. Afora isso, construí, também, a primeira base naval brasileira no Oceano Índico na cidade de Xinde, na foz do rio Zambeze. Encomendei mais das canhoneiras transportáveis, pois das 15 que participaram da Batalha da Ilha Pambene, 12 foram afundados. Embora frágeis para as batalhas navais, não havia outra opção para a Esquadra do Índico. Expandi a infraestrutura para a próxima fase da guerra. Levei o cabo do telégrafo para todo o litoral norte de Moçambique até a divisa com a Tanzânia. Iniciei a construção da estrada de ferro de Capor para Mulungu, usando 2 equipes de engenharia para acelerar a construção. Mais ao norte, mandei construir um porto moderno na cidade de Uvira para permitir transportar os barcos transportáveis para o lago Tanganyika. Iniciei a construção de uma ferrovia de Kisumu para a localidade de Nairobi, onde construí um centro de comando para o fronte do Quênia e, no fronte da Nigéria, conectei todas as localidades do litoral à rede de telégrafo. Aproveitei-me também da pausa para implementar um programa que desejava implementar desde que era ministro: investir em educação básica. Uma grande fração dos brasileiros não sabia sequer falar português. Dentre os que sabiam, a maior parte não sabia ler e escrever. Mas eu administrava um país em guerra, e a guerra consumia quase toda a capacidade de investimento do país. Aproveitei a situação publicando um decreto de que todo soldado do Exército ou da Marinha Brasileira teria que saber ler e escrever. Os novos recrutas, na fase de treinamento, teriam que aprender também a ler e escrever português. Os cabos teriam que ter curso de pedagogia para serem capazes de dar curso de alfabetização básica, quer para soldados, quer para civis. Os sargentos, além desses, deveriam também ser capazes de formar professores de alfabetização. Os oficiais superiores eram todos alfabetizados, mas a partir deste decreto teriam também que ter cursos para lecionar português e formar professores. Essas cadeiras foram incluídas na Academia Militar. Isso causou, inicialmente, um mal-estar, pois uma grande porção dos soldados não sabia sequer falar português, muito menos ler e escrever. Havia até mesmo sargentos analfabetos. Isso exigiu que quase todos os soldados e a baixa oficialidade fizesse cursos de reciclagem para se adaptar às novas exigências. Contudo, as novas regras despertaram interesse em muitos jovens em servir as Forças Armadas, como forma de obter a alfabetização.
Ao final daquele ano, 90% dos soldados sabiam falar português e 20% sabiam ler e escrever. Entre sargentos e cabos, 100% sabia falar e cerca de 50% sabia ler e escrever. Mas apenas menos de 10% havia terminado o curso de pedagogia para se tornar professor. De qualquer forma, o processo avançava. Em 1864 a ferrovia Kisumu, Nairobi foi concluída. Com isso, não apenas o centro de comando de Nairobi ficou conectado ao sistema de telégrafo, como também foi possível levar equipamento pesado para lá, para ser usado na guerra. Foi concluída também a ferrovia ligando Kapora a Mulungu e também a ligação telegráfica por cabo subaquático de Uvira com Mulungu. Com isso, tornou-se possível a comunicação e movimentação de pessoas e cargas de Moçambique para o Quênia sem passar pela costa do Atlântico, tornando mais ágil essa movimentação. O fronte ficou mais ou menos estático. O Brasil não avançou nem o inimigo, quer no sul quer no norte. No final do ano houve 3 notícias impactantes, 2 muito boas e uma terrível. A primeira foi a infraestrutura que mencionei antes, que tornou-se operacional no fim daquele ano. A segunda foi a conclusão do segundo navio de guerra da classe Zimbabu, lançado no final do ano. Foi batizado de Uganda e seria em breve usado contra os califados. A terceira foi terrível. Em dezembro desse ano teve início a Guerra do Paraguai. Nessa realidade alternativa, o Brasil era uma potência militar. Porém, estava envolvido não numa mas em 2 guerras no Oceano Índico. Além disso, havia uma hostilidade entre Brasil e Argentina, ocasionada pela Guerra da Província Cisplatina e pela recusa da Argentina em ajudar o Brasil na Guerra de Moçambique. Solano Lopes imaginou que o Brasil não suportaria um terceiro fronte de guerra, principalmente se não pudesse aliar-se com a Argentina. Aproveitando-se desta conclusão, que revelou-se equivocada, atacou a ambos, Brasil e Argentina. Com isso, tive que lidar não com 2, mas com 3 inimigos. Nesta altura, 100% das forças armadas brasileiras já falavam português e 50% sabiam ler e escrever. Quase 40% dos cabos e sargentos já sabiam dar aulas de alfabetização básica, mas só cerca de 2% dos sargentos já havia completado o curso de formação de professores. Ainda havia muito que fazer para atingir minha meta. Em 1865 tive que preparar um plano de guerra para um terceiro fronte. A Guerra do Paraguai iniciou-se em dezembro do ano anterior com a apreensão de um navio brasileiro pelo país. O motivo alegado foi a intervenção inaceitável, por parte do Paraguai, do Brasil no Uruguai. Na linha do tempo real, a questão da província cisplatina ainda suscitava alguma controvérsia e o Paraguai resolver-se meter no meio. A questão era com o Brasil, porém o Paraguai solicitou à Argentina permissão para que tropas paraguaias cruzassem o território argentino para invadir o Brasil. A Argentina negou tal permissão e o Paraguai enviou suas tropas por lá mesmo sem a devida permissão, o que arrastou a Argentina para a guerra. Com o Brasil e a Argentina, e de quebra também o Uruguai, na guerra, o Paraguai perdeu completamente seu acesso ao Atlântico e, assim, à fonte de suprimento de material bélico de reposição. Nesta realidade alternativa, o Brasil anexou o Uruguai inteiro, que tornou-se um Estado brasileiro. Fez isso às custas de uma guerra contra a Argentina, que gerou um grande ressentimento desta para com o Brasil. Por isso, nesta história alternativa, a Argentina concedeu ao Paraguai autorização para que as tropas daquele país passassem pela Argentina para atacar o Brasil, mas não concedeu autorização ao Brasil para cruzar com suas forças o mesmo território para contra-atacar o Paraguai. Com a Argentina fora da guerra, o Paraguai pôde ter acesso ao Atlântico para se reabastecer. O Brasil desta realidade alternativa era muito mais poderoso do que o da linha de tempo real. Porém, estava envolvido não numa mas em 2 outras guerras. Além disso, o Paraguai contava com o apoio, ainda que velado, da Argentina. Assim, esse Solano Lopes alternativo acreditou que teria chance de derrotar o poderoso Brasil e realizou um ataque relâmpago no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e de Santa Catarina e sudoeste do Mato Grosso. O Brasil foi pego desprevenido, o que possibilitou que as forças paraguaias avançassem e ocupassem uma grande faixa de território brasileiro. O Brasil precisava manter suas forças terrestres no leste da África e na Guiana e suas forças navais vigiando o Atlântico Sul além da costa leste africana no Índico. De uma hora para outra passou a ter necessidade de enviar tropas também para a fronteira com o Paraguai. A decisão da Argentina de permitir forças paraguaias passarem por seu território para atacar o Brasil mas não permitir ao Brasil passar por lá para atacar o Paraguai, tecnicamente foi uma declaração de guerra ao Brasil. Mas a Argentina não mobilizou tropas para atacar o território brasileiro e, como o Brasil já estava em guerra contra Portugal, Inglaterra, o Califado do Iêmen com apoio de vários outros califados locais, e, agora, também contra o Paraguai, decidi que tudo o que o Brasil não precisava no momento era mais um inimigo. Por isso, não declarei guerra à Argentina.
Contudo, isso criou um problema para o Brasil. O caminho óbvio para o Brasil atacar o Paraguai seria reunir uma grande força naval no Rio da Prata, força essa de que o Brasil dispunha, e em seguida subir o rio Paraguai até Assunção. Para fazer isso, contudo, teria que passar com sua marinha por território argentino. Mas a Argentina vetou o uso de seu território por forças armadas brasileiras. O Brasil teve, então, que seguir por terra com o apoio naval da esquadra que seguiu pelo rio Uruguai. Mas esse caminho só permitia chegar até o noroeste do Rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa Catarina. Para seguir mais para o norte, o Brasil somente poderia contar com suas forças de terra. Foi relativamente fácil expulsar os paraguaios do território brasileiro até a margem esquerda do rio Paraná. Consegui isso ainda no ano de 1865. Mas para seguir adiante, quer para invadir o território paraguaio quer para retomar o Mato Grosso invadido, seria necessário atravessar o rio Paraná. Havia outro caminho. O rio Tietê, afluente do rio Paraná, é navegável desde São Paulo até a zona de conflito. Como o rio Tietê era tradicionalmente utilizado como via de acesso ao interior do Brasil desde o tempo das entradas e bandeiras, já existia uma conexão entre o rio e a rede ferroviária. O único problema era o salto das 7 quedas na altura da cidade de Guaíra, que formava uma barreira para a navegação. Barcos lançados em São Paulo no rio Tietê podiam viajar até as proximidades daquela cidade. Mas não era possível ir mais além, embora o rio Paraná fosse navegável após a cachoeira em questão. Foi relativamente fácil expulsar os paraguaios do território brasileiro até a margem esquerda do rio Paraná com as tropas que vieram do rio Uruguai no sul e as que vieram pelos rios Tietê e Paraná pelo norte. Essas últimas, com auxílio das canhoneiras que vieram junto com os barcos de transporte, conseguiram desembarcar na margem direita do rio Paraná no extremo sul do Mato Grosso, próximo à cidade de Guaíra. Rapidamente mais tropas foram levadas para lá, incluindo boa parte das que vieram pelo rio Uruguai. O Brasil criou, assim, uma grande cabeça de ponte no extremo sul do Mato Grosso, chegando a adentrar alguns quilômetros do território paraguaio próximo à margem do rio Paraná. Uma equipe de engenharia começou a construir um porto na margem direita do rio Paraná para possibilitar que o Brasil desembarcasse ali peças de artilharia pesada e grandes carregamentos de armas, munições e suprimentos para as tropas brasileiras. Montei na localidade um centro avançado de comando para a frente de guerra do Paraguai. Mas para que funcionasse, era preciso que houvesse comunicação com o comando central. Para isso, mandei instalar no rio Paraná um cabo de telégrafo conectando esse centro de comando à extremidade do cabo estadual de São Paulo no rio Paraná, assim, à rede nacional. A infraestrutura para a guerra em África estava bem adiantada. Faltava apenas a conclusão do porto de Mulungu. Com isso, estaria pronto o corredor para transporte e comunicação direto do fronte de Moçambique, no sul com o do Quênia, Sudão no norte, faltando apenas a infraestrutura para movimentação de cargas pesadas no porto de Mulungu. Faltava ainda a conclusão da ferrovia até Mombasa, que foi conquistada aos quenianos naquele ano, e a construção de uma base naval nesta cidade. Isso demoraria um pouco mais, mas a guerra por lá podia continuar por mais algum tempo sem isso. As unidades de engenharia que estavam construindo a estrada de ferro para aquela cidade foram então deslocadas para construir uma ferrovia de Kampala para o norte, rumo à frente de batalha no Sudão. Na frente de Moçambique, o Brasil conseguiu avançar alguns quilômetros para leste não tanto pela atuação das forças brasileiras, mas principalmente devido ao movimento moçambicano pró-Brasil, que atacou a retaguarda das forças portuguesas. Também a Moçambique, prolonguei um pouco mais o cabo de telégrafo do litoral norte. 1866 foi um ano ruim para o Brasil na guerra. No território conquistado ao Paraguai, o posto de comando e o porto foram terminados. Construí então uma ferrovia ligando esse porto a uma localidade abaixo da cachoeira onde o rio Paraná era navegável e instalações lá para que os barcos transportáveis pudessem ser carregados no porto junto ao centro de comando e descarregado no local abaixo da catarata para que pudessem atacar o Paraguai rio abaixo. Foi uma obra simples porque não construí um porto sofisticado nessa localidade. Por isso ficou pronto antes do final do ano. Mas não houve avanço na área conquistada. Os paraguaios foram pegos de surpresa com o desembarque naquele ponto. Mas após perderem a parte do território que as forças brasileiras ocuparam, rapidamente realocaram forças para atacar os brasileiros e resistir a uma posterior expansão. Mas eu preparava uma surpresa para os paraguaios. Ordenei às tropas que montassem uma linha defensiva e ajudassem na construção da ferrovia e do terminal abaixo das cataratas, na medida do possível. Na África houve um pequeno revés. No Quênia. Consegui terminar a ferrovia para Mombasa e comecei a construir a base naval brasileira naquela cidade. Com a conclusão do porto de Mulungu, agora a movimentação da frente de Moçambique para a frente do Quênia estava fácil e rápida. Com a ferrovia, o telégrafo também chegou a Mombasa. Com isso, o Brasil reuniu todas as condições para o início da ofensiva no litoral norte. Mas fui surpreendido com um desembarque de tropas vindas do Califado do Iêmen.
Vendo que o simples fornecimento de armas não estava mais sendo suficiente para conter o avanço brasileiro, o califado mandou barcos de guerra e tropas para combater o Brasil. Surpreendido com esse reforço inesperado, as tropas brasileiras não conseguiram iniciar a ofensiva como planejado. O terceiro navio da classe Zimbabu foi terminado no estaleiro de Chirundu, o Moçambique. Mas alguns moçambicanos pró-Portugal iniciaram uma série de ações de sabotagem contra a instalação dos cabos de telégrafo na costa norte de Moçambique. Os navios de guerra tiveram que ser deslocados para lá para combater os sabotadores. Após combater os sabotadores, os navios tomaram as ilhas de Zanzibar e Pemba. Foi o único ganho do Brasil nesse ano. Após conquistar as ilhas, mandei instalar cabos de telégrafo de Mombasa até elas, para integrá-las à rede nacional. Na frente do Sudão, a Inglaterra impôs uma derrota aos brasileiros. Ela conseguiu uma rota através do rio Nilo por onde conseguia enviar rapidamente soldados vindos da Inglaterra além de armas e suprimentos. Além disso, conseguiu arregimentar grande quantidade de mercenários entre a população local. A ferrovia de Kampala avançava para o norte, mas não rápido o bastante. Os brasileiros se viram em menor número diante do inimigo bem armado e foram forçados a recuar. Ordenei que fosse construída uma barreira defensiva na divisa do Sudão do Sul com o Sudão enquanto os soldados da frente de batalha faziam uma retirada organizada, tentando atrasar e desgastar o inimigo no processo. A grande mudança aconteceu na frente do Atlântico. Vendo o sucesso dos navios brasileiros da classe Zimbábue, os ingleses conseguiram projetar e construir um navio com características parecidas, o Yorkshire. E nesse ano, a Inglaterra organizou um ataque usando esse novo navio à base brasileira de Cabo Verde. Foi um ataque devastador. Toda a esquadra brasileira do local foi destruída. A base de Cabo Verde imediatamente enviou um alerta com um pedido de ajuda. Embora a ajuda tenha sido enviada, a superioridade do Yorkshire diante dos navios brasileiros era avassaladora. Todos os navios brasileiros da classe Zimbábue estavam no Oceano Índico e não havia tempo para deslocá-los até Cabo Verde. Eu havia encomendado 2 navios da classe aos estaleiros do Atlântico, mas eles só ficariam prontos em 1867. O estaleiro Mauá terminou uma ampliação que o permitia construir 2 desses navios ao mesmo tempo. Então encomendei mais um. Mas este só ficaria pronto em 1868. Então tive que mandar os navios de guerra convencionais para enfrentar o Yorkshire. Os ingleses conseguiram desembarcar na ilha. Mas o povo se juntou ao exército para expulsar o invasor e, assim, os ingleses tiveram que se retirar. O Yorkshire veio com uma escolta de 9 navios convencionais. O Brasil conseguiu afundá-los todos. Mas perdeu 15 de seus navios e o Yorkshire conseguiu recuar apenas com alguns danos leves. A destruição causada por esse ataque foi terrível. A base naval ficou completamente destruída e a cidade à sua volta também sofreu grande destruição. Esse ataque provocou grande comoção. Juntando isso com o recuo do Sudão e a ausência de avanço noutras frentes mais o desgaste de 10 anos seguidos de guerra, o povo começou a ficar insatisfeito. E justamente numa hora muito problemática para mim. 1866 foi ano de eleição e eu a disputei. A insatisfação popular ameaçou seriamente minha candidatura. Mas meu amigo, o ex-presidente Irineu jogou todo o peso de sua popularidade na minha campanha. Eu confio em você, Pedro. Digo, senhor presidente. O Brasil está no caminho certo. Continue o bom trabalho. Devo-te mais uma, Irineu. Foi por pouco. Em 1867 houve grandes mudanças em várias frentes de batalha. Nesse ano também aconteceu uma das mais espetaculares batalhas de toda a guerra, a Segunda Batalha de Georgetown. Sim. Georgetown de novo. No início do ano ficaram prontos os 2 primeiros navios da classe Zimbábue a operar no Oceano Atlântico, o Guiana, produzido pelo estaleiro Mauá no Rio de Janeiro, e o Angola, produzido pelo estaleiro de Matadi. Toda a Marinha do Atlântico foi convocada para uma missão prioritária, mais importante do que qualquer outra: neutralizar o Yorkshire. Colocá-lo fora de combate passou a ser a prioridade número 1 de toda a força naval do Atlântico. Mas com um aviso. Um embate direto com aquele navio deveria envolver necessariamente um dos 2 navios da classe Zimbábue recém-construído, preferencialmente ambos. Em seu último avistamento, o Yorkshire estava em Cabo Verde indo para o norte. Por este motivo, os 2 navios foram colocados em missão de patrulha e em sobreaviso em bases navais ao norte da zona do Atlântico sob controle brasileiro. O Guiana ficou baseado na base de São Luís e o Angola na de Ascensão. Novos navios da classe foram encomendados, mas só ficariam prontos em 1869. Os ingleses aprenderam uma dura lição em sua tentativa de conquistar Cabo Verde. Se o povo apoiar a defesa, as chances do invasor são praticamente nulas, mesmo com superioridade em armas. Então resolveu tentar de novo num local onde havia menos chance do povo se unir ao exército brasileiro, a Guiana. Lá ainda havia uma grande população de ascendência inglesa que, esperavam os ingleses,
receberiam bem o exército invasor ou, ao menos, não teria tanta boa vontade para se juntar aos brasileiros. Assim, ela juntou mais alguns navios de guerra menores que ainda tinha ao Yorkshire e mandou a esquadra para promover um desembarque em Georgetown na esperança de que os locais ajudariam aos invasores ou, ao menos, não se juntariam à resistência. O ataque acionou imediatamente o sistema de alarme da marinha que direcionou de imediato os 2 navios da classe Zimbábue do Atlântico para aquela cidade. Ao mesmo tempo, reforços de tropas terrestres também foram mobilizados para reagir à invasão. Como previsto pelos ingleses, não houve uma reação forte por parte da população à invasão. O Guiana levou 4 dias para chegar à zona de combate, tempo bastante para que Georgetown fosse quase totalmente dominada pelo invasor, apesar dos reforços de tropas terrestres alocados para lá. Mas quando ele chegou, a batalha mudou completamente. O Yorkshire deixou de ser um barco de apoio às forças de terra e passou a ter que lutar por sua própria sobrevivência. O objetivo não era apenas expulsar o inimigo. A prioridade máxima era neutralizar o Yorkshire. Por esse motivo, o Guiana deu uma volta e atacou o Yorkshire pelo norte, cortando, assim, sua rota de fuga para o Caribe. A batalha naval prosseguiu por mais 3 dias, nos quais as forças de terra inglesas, sem apoio naval, foram subjugadas pelas tropas brasileiras, agora com apoio dos reforços vindos de Manaus. Após intensa troca de tiros, o Yorkshire, já sem sua escolta, tentou fugir para o leste, única rota desimpedida. Contudo, ao fazer isso se deparou com o Angola que vinha de ascensão pronto para cumprir sua missão de neutralizar aquele navio. Os marinheiros do navio se renderam, mas não houve como salvar o Yorkshire. Severamente danificado pelo combate foi a pique ao largo da costa da Guiana holandesa. O Guiana também ficou severamente danificado pelo combate, mas pôde ser rebocado até Georgetown para reparos de emergência. Contudo, só voltaria a estar em condições de combate em 1869. Na frente do Paraguai, finalmente pude pôr em prática e entregar aos paraguaios a surpresa que estive preparando por tanto tempo. Com a construção da ferrovia ligando as partes navegáveis do rio Paraná acima e abaixo do Salto de Guaíra, mandei levar trens para o lado paraguaio e, com ele, transportei várias canhoneiras e barcos de transporte para o lado de baixo das cataratas. Com os barcos naquela posição, mandei que levassem tropas para um desembarque na margem paraguaia do rio Paraná num ponto mais abaixo do rio. Foram ao todo 4 pontos de desembarque, sendo 2 na margem do rio Paraná e 2 na margem do rio Paraguai. Este ponto de desembarque parece estar em solo argentino, mas na verdade está em solo paraguaio. É que este território era reivindicado pela Argentina, mas, na ocasião, estava ocupado pelo Paraguai, como, nesta realidade alternativa, a Argentina nunca declarou guerra ao Paraguai, ela jamais se apossou dele. O Paraguai não esperava ataques nessas regiões. A Argentina não declarou guerra ao Paraguai e este não imaginava que a Marinha Brasileira pudesse ter acesso à região sem passar por território argentino. Por isso, os pontos de desembarque e território adjacente não estavam bem defendidos. Com exceção da capital Assunção. Mandei grande quantidade de tropas para os pontos de desembarque. Devido à pouca resistência, devido ao fato do Paraguai não esperar um ataque por lá, o território ocupado pelo Brasil se expandiu rapidamente. Em questão de semanas, toda a margem paraguaia do rio Paraná estava sob controle brasileiro. Com isso e as canhoneiras brasileiras patrulhando o rio Paraguai próximo à divisa do Paraguai com a Argentina, o Paraguai perdeu seu acesso ao Atlântico, ficando, assim, impossibilitado de importar peças de reposição para sua máquina de guerra. Além disso, o Paraguai viu-se obrigado a reagrupar suas tropas para evitar que o avanço brasileiro prosseguisse. Com isso, a defesa paraguaia em torno do território invadido próximo a Guaíra se enfraqueceu, permitindo um avanço brasileiro também a partir desse ponto. Na frente do Quênia, ordenei um ataque à marinha dos califados, liderados pelo do Iêmen, com o uso do Zimbábue e do Uganda. Ante a superioridade da marinha brasileira, a marinha dos califados foi rapidamente destruída. A seguir, a infantaria brasileira lançou um ataque devastador no litoral norte do Quênia com apoio de navios de guerra menores enquanto o Zimbábue e o Uganda juntamente com alguns navios de desembarque atacaram o Iêmen. Ante a superioridade brasileira, o Brasil rapidamente dominou o inimigo que viu-se forçado a se render. Um tratado de paz foi assinado, no qual aquele califado se comprometia a usar sua influência para que os demais também desistissem da guerra. Além disso, o Brasil exigiu as ilhas de Socotra e Maine. Ambas só são importantes por suas posições pois não têm recursos minerais e praticamente nenhuma água doce. Socotra era desabitada, razão por que não representaria grande perda. Maine é uma ilha tão pequena que não aparece na escala deste mapa. Mas ela fica bem na entrada do Mar Vermelho, numa posição extremamente estratégica. Embora pertencesse ao Iêmen, estava ocupada pelos ingleses, por isso, entregá-la ao Brasil não representava uma perda. Mas o Brasil tinha um tratado internacional entregando a ilha para o país. Expulsar os ingleses da ilha foi fácil com uma esquadra com 2 navios da classe Zimbábue. Mas o mais importante do episódio foi que, após o tratado, o Brasil passou a ter um inimigo a menos e uma frente de batalha a menos para se preocupar.
Como bônus, o controle sobre a ilha de Maine daria ao Brasil controle sobre o fluxo de navios no Mar Vermelho, que se tornaria uma das rotas mais importantes do mundo após a conclusão do Canal de Suez, que seria inaugurado 2 anos mais tarde. Mas justamente por este motivo, as relações do Brasil com a França, que tinha esperança de ter total controle sobre essa rota comercial, começou a se deteriorar. Na frente de Moçambique, com a prisão dos sabotadores portugueses, a Marinha Brasileira ficou livre para atacar com toda a força a costa da colonia portuguesa. A maior parte das tropas brasileiras estava na frente do Quênia, mas o movimento de resistência moçambicana contra Portugal crescia a cada dia. Com o apoio deste movimento e da Marinha Brasileira, usando o Zâmbia e o Moçambique, o Brasil conseguiu avançar sobre todo o território de Moçambique até a cidade de Beira, dessa vez consolidando a posse do território. Na frente do Sudão, a única novidade foi a conclusão da ferrovia até Juba, onde o rio Nilo se torna navegável. Com isso, o Brasil passou a poder levar para o rio Nilo seus barcos transportáveis. Porém, quase todos os barcos transportáveis, mesmo os que vinham sendo usados em África, foram levados para a frente do Paraguai. Apenas 2 barcos de transporte foram levados para o Nilo, para melhorar o abastecimento da frente de batalha. Mas o inimigo já estava bem posicionado. A única mudança foi a expansão da barreira defensiva. Esse ano foi também o ano do Tratado de Ayacucho, que definiu a fronteira entre o Brasil com a Bolívia. Mas como, diferente da realidade real, o ciclo da borracha e a consequente ocupação do Acre por brasileiros já tinha acontecido, esse tratado já deu ao Brasil o estado do Acre. A Bolívia chegou a ameaçar entrar em guerra contra o Brasil, mas o sucesso do Brasil na guerra assustou os bolivianos. De qualquer maneira, o custo de anexar o Acre sem uma guerra foi alto. A Bolívia exigiu, em troca da cessão do território, que o Brasil construísse vários quilômetros de ferrovia em seu território e a interligação de telégrafo até a capital La Paz. O Brasil já estava com suas finanças combalidas, mas achei que isso custaria menos do que uma guerra com a Bolívia e decidi aceitar. Com isso, porém, a capacidade de investimento em infraestrutura, que já estava baixa, diminuiu ainda mais. Só o que pude realizar, além da ferrovia até Juba, foi um cabo de telégrafo ligando Mombasa a Socotra, algumas instalações precárias para uma base naval na ilha e a ampliação da ferrovia em solo paraguaio em direção à Assunção para dar apoio à campanha do Paraguai. Em 1868 houve mais avanços brasileiros na guerra. Com a rendição do Iêmen, uma frente de batalha foi eliminada. A frente do Sudão estava estática e eu preferi mantê-la assim. Com isso, desloquei a maior parte dos soldados da frente do Quênia para a frente de Moçambique, que passou a ser a frente mais ativa da guerra na África. Neste ano o estaleiro de Chirundu terminou mais um navio da classe Zimbábue, o Zâmbia. Enquanto o Zimbábue e o Uganda ficaram patrulhando as ilhas de Socotra e Maine, os outros 3 gigantes dos mares, o Quênia, o Moçambique e o recém-construído Zâmbia, partiram para o ataque a fim de fazer a conquista definitiva de Moçambique, atacando o litoral sul da colonia. Enquanto isso, outro pelotão atacava pela divisa com o sudeste do estado de Zimbábue. Após o bem-sucedido ataque naval do ano anterior, os ingleses reforçaram a patrulha da costa de Moçambique com seus navios. Mas tiveram que enfrentar não um, mas 3 navios da classe Zimbábue. Ante a evidente superioridade da Marinha Brasileira, os navios patrulha ingleses fugiram sem sequer disparar um tiro. Além disso, ordenei também que tropas brasileiras invadissem o norte da África do Sul. A frente de batalha havia ficado estática na região por anos. Isso tinha dado tempo aos ingleses para construir uma linha fortificada de defesa ao longo da fronteira para barrar uma possível invasão. As tropas brasileiras, no entanto, deram a volta na barreira defensiva passando pelo sul de Moçambique, no leste e por Botsuana no oeste, e atacaram a linha fortificada por trás, onde seu poder defensivo era mais fraco. Assim, a linha foi destruída e as tropas brasileiras passaram chegando até as proximidades de Pretória. Depois do desembarque bem-sucedido ao norte de Maputo, o Zâmbia ficou estacionado ao largo da capital moçambicana enquanto os outros navios de guerra escoltaram navios de desembarque para uma operação ao sul da cidade, parte já em solo sul-africano. Tentei evitar um ataque frontal direto a Maputo com a esperança de capturar a cidade com um mínimo de destruição. No Atlântico, mais um navio da classe Zimbábue foi construído na ampliação do estaleiro Mauá, o Uruguai. Como o Guiana ainda estava em reparos, ele foi alocado para a missão de patrulha na base de São Luís, missão que cabia àquele. O Angola, por sua vez, juntamente com outros navios de guerra menores e alguns navios de desembarque, foram para a Guiné-Bissau para tomar aquele território. Tal como Angola e depois Moçambique, esta colonia portuguesa havia manifestado a vontade de se juntar ao Brasil por meio de movimentos populares, alguns inclusive armados. Desde a tomada de Cabo Verde, os portugueses estavam praticamente sem acesso a esta colonia. Mas eu hesitava em abrir uma nova frente de batalha. Mas as recentes vitórias me convenceram que a hora de atuar naquele território havia chegado. Ao tomar ciência da queda da Guiné e o cerco a Maputo, Portugal decidiu render-se. Portugal entregou todos os territórios que o Brasil havia conquistado, inclusive a totalidade de Moçambique, mediante o compromisso do Brasil de não tentar anexar mais nenhuma colonia portuguesa. A Inglaterra, que, alegadamente, entrou na guerra para proteger, Portugal sentiu-se traída. Tentou sair da guerra propondo acordos que previam a devolução de alguns territórios anexados pelo Brasil, mas eu não aceitei. Impus condições mais duras, mas ela não aceitou.
A guerra, então continuou, agora somente contra a Inglaterra e, na frente oeste, contra o Paraguai. Na frente paraguaia, ordenei às tropas de ocupação que estavam na margem do rio Paraná que não tentassem avançar, a menos que pudessem fazê-lo sem riscos e de forma fácil. A missão era apenas isolar o Paraguai, impedindo que o país recebesse suprimentos do exterior por ali. A tropa que desembarcou na margem direita do rio Paraguai, aproveitando-se do fato de que a região não estava bem defendida, avançou para o norte para criar um cerco à capital Assunção. A tropa da margem esquerda do rio Paraguai teve mais dificuldade, pois essa margem estava mais bem defendida. Então, em lugar de avançar para o norte, avançou para o leste. A tropa que veio de Guaíra avançava para o oeste e acabou por encontrar-se com a tropa da margem esquerda do rio Paraguai que avançava na direção contrária. Com isso, uma parte do território do Paraguai perdeu contato com o centro de comando e com o resto do território do país. Com isso, o suprimento das tropas nesse território ficou muito prejudicada. Com o passar do tempo, os militares lá se viram forçados a se render. A capacidade de investimento em infraestrutura do Brasil estava muito baixa, mas consegui fundos para prolongar mais a ferrovia na direção de Assunção para melhorar o suprimento da frente de batalha. Mais ao norte, prolonguei a linha de telégrafo pelo Rio Madeira em direção à fronteira com a Bolívia com o intuito não apenas de melhorar a comunicação com as equipes de engenharia que realizavam as obras devidas por força do Tratado de Ayacucho, mas também para conectar a rede de telégrafo brasileira com a boliviana, possibilitando a comunicação internacional entre os dois países. Por fim, instalei também um cabo ligando as bases das ilhas de Socotra e Mayun. Com isso o Brasil instalou uma sentinela na entrada do Mar Vermelho. Em Mayun já havia uma base inglesa que a Marinha Brasileira incorporou e passou a usar como sua. Em Socotra havia umas instalações precárias que aproveitei para ampliar e transformar numa base naval como as demais que o Brasil possuía. 1869 foi o ano em que o Canal de Suez entrou em operação. Normalmente, esse tipo de passagem, por acordo internacional, fica fechada para navios de guerra pertencentes a países que estão envolvidos numa guerra. Contudo, o canal foi construído pelo governo francês e ficava num território controlado pela Inglaterra. A Inglaterra não perderia a oportunidade de usar uma passagem tão estratégica para obter vantagens contra o Brasil. A França via ambos, Brasil e Inglaterra, como adversários em potencial para a França, quanto mais os dois países se destruíssem um ao outro melhor, pois reforçaria sua condição de potência dominante. Eu não tinha, portanto, nenhum motivo para acreditar que esse princípio do direito internacional seria respeitado em relação ao Canal de Suez nessa guerra. Por esse motivo, mandei o Moçambique e o Uganda juntamente com mais 12 navios menores para a base de Mayun, na certeza de que navios ingleses seriam enviados para lá. O Zâmbia e mais 3 navios menores continuaram dando apoio às tropas de terra em sua conquista do litoral da África do Sul. Minhas previsões revelaram-se acertadas. A Inglaterra conseguiu construir mais 2 navios da classe Zimbábue, o Liverpool e o Queen Vitória. Os 2 monstros do mar acompanhados de mais 16 navios menores para tentar reconquistar Mayun. Assim que foram avistados, todos os navios de guerra das bases de Socotra e Mombasa foram mobilizados para Mayun. Os que estavam no litoral da África do Sul não foram contactados a tempo. O encontro das 2 esquadras foi épico. O episódio ficou conhecido como a Batalha do Mar Vermelho. Após intensa troca de tiros, a batalha terminou com a vitória do Brasil. O Liverpool, pesadamente avariado, conseguiu fugir com mais 3 navios menores. O Queen Vitória juntamente com outros 5 navios menores se renderam e foram capturados. Em compensação o Brasil perdeu o Quênia, que foi a pique, e o Moçambique, seriamente avariado, ficou fora de combate. Outros 4 navios de guerra menores do Brasil foram também a pique. Mas Mayun continuou brasileira. Um navio de menor porte ficou guarnecendo Mayun e outro foi para Socotra. O Queen Vitória e o Moçambique foram escoltados para a base de Mombasa, onde ambos ficaram para reparos, e o Queen Vitória para adaptações para ser incorporado à Marinha Brasileira, após ser rebatizado de Nairobi. Os demais foram enviados para a costa índica da África do Sul, enquanto um cabo de telégrafo era instalado conectando todas as cidades do litoral sul de Moçambique até Maputo com a rede de telégrafo nacional. Do lado do Atlântico, 2 novos navios da classe Zimbábue ficaram prontos, o Congo e o Grão-Pará. Ambos foram dirigidos à base de Namibe. De lá, juntamente com 2 navios de desembarque e 8 navios de guerra menores, partiram para uma missão de desembarque próxima à cidade do Cabo. Mas desta vez não era uma distração. As tropas brasileiras rapidamente cercaram a cidade e com apoio naval conseguiram tomá-la. Como previsto, o ataque atraiu a esquadra inglesa que patrulhava a passagem do Atlântico para o Índico no sul da África do Sul. Mas os ingleses não contavam que a Armada Brasileira do Índico fora também direcionada para lá. Após algumas horas de combate com a Armada do Atlântico, a esquadra inglesa foi atacada pela retaguarda pela Armada Brasileira do Índico. Cercada por um inimigo superior em armas, a esquadra inglesa viu-se forçada a se render. 18 navios de guerra ingleses, quase todos sem grandes avarias, foram capturados. A África do Sul ficou virtualmente indefesa. Com essas 2 grandes derrotas, a Inglaterra se viu forçada a aceitar os termos do acordo de paz que eu já havia enviado a ela. Embora as condições da guerra tivessem mudado em favor do Brasil, eu decidi manter os termos que já havia enviado antes para terminar logo com a guerra. Os termos eram: 1. A fronteira sul do Sudão seguiria uma linha já previamente traçada.
2. O Brasil se retiraria da África do Sul e de Botsuana, mantendo apenas a Suazilândia sob seu domínio. 3. A Inglaterra reconheceria como brasileiros os territórios ocupados pelo Brasil anteriormente reivindicados por ela, inclusive a totalidade da Nigéria, além da pequena faixa litorânea ocupada pelo Brasil. 4. O Brasil manteria para si todos os navios capturados. 5. Toda a dívida do Brasil com a Inglaterra ou com bancos ingleses seria cancelada. 6. 2 arquipélagos ocupados pelos ingleses e não atacados pelo Brasil seriam transferidos para este. São eles Tristão da Cunha, no Atlântico Sul e Seychelles, no norte do Índico. Essa última condição foi a que gerou mais resistência por parte dos ingleses. Mas quando se viu na iminência de perder a África do Sul, com suas grandes minas de ouro e diamantes, decidiu que os 2 arquipélagos que, apesar de suas posições estratégicas, eram fontes de gastos e não de receitas, seria um preço pequeno a pagar pela paz. E assim teve fim a Guerra de Moçambique. Com o acordo, o Brasil, além de ampliar seu controle sobre o Atlântico Sul, passou a ter também um controle bastante forte sobre o norte do Índico, no Triângulo Quênia-Socotra-Seychelles. Isso acirrou ainda mais o atrito com a França, que tinha fortes interesses no Índico e via, agora, as 2 rotas para ele, Atlântico Sul e Mar Vermelho norte do Índico, sob controle do Brasil. Na frente do Paraguai, o plano de sufocar economicamente o país estava funcionando. O Paraguai tinha navios de guerra em sua marinha que eram maiores e mais poderosos que as pequenas canhoneiras transportáveis que o Brasil alocou para fechar o rio Paraguai e impedir o acesso ao Atlântico. No entanto, mandei que todas as canhoneiras brasileiras fossem para lá. Apesar de inferiores em poder de fogo, eram muito superiores em número. Em desespero devido à crise econômica, o Paraguai enviou sua marinha de guerra para tentar abrir caminho pelo bloqueio brasileiro. O ataque conseguiu afundar 4 das canhoneiras. Mas as demais, com apoio da artilharia de terra, exterminaram toda a marinha paraguaia. O Paraguai sentiu necessidade de reforçar a defesa de sua capital. Com isso, teve que recuar com muitas de suas forças. O território do Mato Grosso invadido pelo Paraguai ficou praticamente indefeso, o que possibilitou sua reconquista por forças brasileiras com pouco esforço. Até mesmo a região fronteiriça do Paraguai ficou vulnerável a forças com pouco treinamento de unidades militares do Mato Grosso, o que possibilitou o avanço pelo leste e até pelo norte do país. O cerco à capital avançou. As forças vindas de Guaíra chegaram à margem do rio Paraguai ao norte de Assunção. Com isso, levei os trilhos da ferrovia em solo Paraguai para a margem daquele rio e levei para lá algumas das canhoneiras sobreviventes da Batalha do Rio Paraguai para lá, juntamente com barcos de transporte para que tropas brasileiras pudessem passar para o outro lado do rio. O cerco à capital estava quase completo e a defesa paraguaia, em particular longe da capital, caía como um castelo de cartas. No norte do país, o cabo de telégrafo do Rio Madeira foi prolongado até a divisa com a Bolívia, assim, a comunicação com a equipe das obras na Bolívia ficou funcional. Assim, a velocidade das obras aumentou. O final foi planejado para 1871. 1870 foi o ano do assalto à Assunção. O Brasil já não tinha outros inimigos. Apenas o Paraguai estava em guerra. O ditador paraguaio se negava a se render ao Brasil, mas suas tropas longe da capital já não tinham mais qualquer esperança. À vista das forças brasileiras se rendiam sem qualquer esforço para combatê-las. Assim, o território paraguaio foi sendo ocupado sem esforço pelos brasileiros, com exceção da capital. O cerco se fechou completamente e o ataque final foi ordenado. Assunção caiu e o Paraguai foi integralmente anexado pelo Brasil. Houve alguma resistência da comunidade internacional em aceitar essa anexação, em especial por parte da Argentina. Mas, ao contrário do que aconteceu na linha do tempo real, o exército brasileiro não massacrou a população do Paraguai. Matou somente quem pegou em armas contra as forças de ocupação. Nas zonas ocupadas ministrou aulas de português para os locais e os convidou a fazer parte da República. A maioria aceitou sem grande resistência. A anexação acabou por ser aceita internacionalmente. Na África não havia mais frente de guerra. Mas 2 obras grandes de infraestrutura precisavam ser feitas: cabos submarinos ligando a rede de telégrafo aos novos territórios do Brasil, Tristão da Cunha e Seychelles. Instalei um cabo submarino ligando a ilha de Santa Helena a Tristão da Cunha, conectando assim essa ilha à rede brasileira de telégrafos. No caso das Seychelles, eu só consegui concluir a ligação de Mombasa à Ilha Poivre, a mais próxima do litoral africano das ilhas do arquipélago. Finalmente, após 14 anos de guerra, o Brasil voltou a ter paz. Infelizmente, porém, já estava no fim de meu segundo mandato. Então não tive a chance de sentir o gosto de dirigir um país em paz. Para a minha sucessão decidi apoiar alguém que fosse capaz de convencer os inimigos do Brasil a não tentar a sorte ao atacar o país nunca mais. O herói das guerras de Moçambique e do Paraguai, filho do ex-presidente Lima e Silva, o Marechal de Ferro, Luís Alves. Por muito tempo achei que suas decisões na guerra acabariam por destruir o Brasil. Mas no final das contas, vejo que suas decisões que tanto critiquei se mostraram corretas. Sei que minha exigência de exigir a alfabetização de novos recrutas atrasou muito o envio deles à frente de batalha. Mas acabou por ajudar na profissionalização das tropas, não foi, Marechal? De fato, eu passei a poder mandar ordens por escrito para sargentos e recrutas e isso parecia impensável no início da guerra. Além disso, aumentou muito o interesse do povo em entrar para as forças armadas. Não era mais preciso fazer uma convocação.
O povo pedia para entrar diante da oportunidade de se alfabetizar e aprender outros ofícios. Além disso, esses soldados ajudaram a difundir a língua portuguesa para os territórios ocupados. É muito bom saber que agora nós dois estamos de acordo que foi uma boa providência e que isso tornou nossas forças armadas ainda mais poderosas. Mas agora és o presidente. Espero que continues o trabalho iniciado por teu pai de montar uma barreira impenetrável em nossas fronteiras de modo a que nossos inimigos nunca mais ousem nos atacar. Assume cá teu posto. Para que vocês possam entender o que se passou no meu mandato e mais à frente, é necessário ter um conhecimento da geopolítica resultante deste conflito. Nos séculos XV a XVII, Portugal e Espanha eram as grandes potências da Europa. A França e a Holanda tentavam competir com ambos, mas estavam em grande desvantagem. Ainda assim conseguiram um quinhão na corrida colonial. A Inglaterra entrou nessa corrida apenas no final do século XVII. No século XVIII a situação começou a mudar. Espanha e Portugal perderam seus postos como protagonistas da Europa. O posto foi inicialmente ocupado pela França, mas logo a seguir essa posição foi desafiada pela Inglaterra. França e Inglaterra disputaram a hegemonia sem um vencedor evidente até que o imperador francês Napoleão foi derrotado por uma coalizão de forças liderada pela Inglaterra. A partir de então, a Inglaterra assumiu a hegemonia não apenas na Europa mas em todo o mundo, posição que ocupou até o final da Segunda Guerra Mundial, quando foi sucedida pelos Estados Unidos. Isso foi o que aconteceu na realidade efetiva. Na realidade paralela que se está apresentando, o Brasil desafiou a hegemonia inglesa a partir de 1854, com a Guerra de Moçambique. A fonte da grande riqueza inglesa foi principalmente o comércio da Europa com a Ásia, principalmente China e Índia. A Guerra de Moçambique criou uma forte barreira para esse comércio por parte dos ingleses. A Holanda e principalmente a França se aproveitaram do bloqueio que o Brasil impôs a navios ingleses no Atlântico Sul para abocanhar o quinhão inglês, e também o português, desse comércio. Com isso, a maior parte da riqueza que financiou o crescimento da Inglaterra na realidade atual, acabou indo para a Holanda e França nesta realidade alternativa, sendo a França a maior beneficiária. A França usou boa parte desse lucro para instalar ferrovias e redes de telégrafo em suas colônias, principalmente as do norte da África. Quase todo esse desenvolvimento foi comprado do Brasil. Não apenas os trilhos e cabos de telégrafo, mas também a instalação dos mesmos foram feitos quase que exclusivamente por empresas brasileiras, principalmente do Grupo Mauá. Essa compra em massa de equipamentos e serviços brasileiros ajudou muito a financiar o esforço de guerra brasileiro. Porém ajudou também a tornar mais eficiente a exploração colonial francesa em suas colônias africanas. A Inglaterra, por seu lado, além de perder mercados importantes que, na realidade atual foi responsável por sua riqueza, perdeu colônias, teve boa parte de seu exército e sua reputação como potência militar destruídos. Por isso, nessa realidade alternativa, a partir de 1870, ano do fim da Guerra de Moçambique, a França, não a Inglaterra, passou a ser a grande potência econômica e militar da Europa e do mundo. O Brasil também se afirmou como uma potência militar, mas o centro econômico e militar do mundo ainda era a Europa. Além disso, o Brasil também teve uma grande despesa e muita destruição com a guerra. Precisava de tempo para recuperar suas finanças e reconstruir o que foi destruído pela guerra. Como disse o presidente Orleans e Bragança, o Brasil precisava reforçar e construir novas barreiras contra seus inimigos. Mas isso exigia capacidade de investimento e o Brasil estava com poucos recursos para isso. Por isso, essa construção teve que ser mais lenta do que durante a guerra, quando foram feitas em regime de emergência. Uma vez derrotada a aliança Portugal-Inglaterra, a principal ameaça ao Brasil passou a ser a França. Não apenas por ser a maior potência do momento, mas principalmente porque passou a ter interesse no território brasileiro, principalmente o africano. Em que pese o fato do Brasil não ter ocupado nenhum território reivindicado pela França, ele acabou a Guerra de Moçambique com uma fração muito grande do continente africano, o que despertou a cobiça dos franceses. Esse foi o Brasil que recebi de meus antecessores. Como lidei com essa situação vocês verão no 6º episódio dessa história alternativa. Até lá!